Olá, meus alunos do nono ano, vou fazer então na verdade, dar uma instrução como que a gente vai abordar o tema então, da semana 3 a 7 de agosto, tá? Nós continuaremos a usar aí o livro São Paulo Faz Escola, nono ano, caderno do aluno volume 2. Que página queremos fazer nessa primeira parte? A página 79 da disciplina de ciências, tá bom? Então, a página 79 está falando sobre genética, conhecendo a genética. Esse conteúdo, geralmente vocês estudam lá no ensino médio, de novo, tá? Quando vocês estudarem biologia, na disciplina de biologia. Então, tem aí atividade que seria feita em sala de aula, mas vocês vão fazer daí, adaptar aí para a realidade de vocês. É para o professor apresentar alguns termos relacionados à genética básica, conceitos básicos da genética clássica. Então, nesse primeiro momento, vocês só irão copiar no caderno, a parte 1 e a parte 2, tá? Eu fiz um resumo para vocês anotarem aí no caderno sobre os conceitos básicos de genética, que a gente vai usar nas próximas aulas da semana que vem. Então, é importantíssimo estar anotado no caderno. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre Mendel, né? Os experimentos que Mendel fez, que Mendel é considerado o pai da genética. Então, o que é genética? A genética é uma parte da biologia que estuda principalmente como ocorre a transmissão de características de um organismo aos seus descendentes. Sendo assim, podemos dizer, resumidamente, que ela é uma ciência que se volta para o estudo da hereditariedade, preocupando-se também com a análise dos genes. Então, se você for estudar biologia, vai ter uma disciplina lá, genética. Eu fiz na faculdade, é muito legal. Alguns termos aí usados, então, em genética. Cromossomos. Então, nós temos dentro da nossa célula, temos um núcleo. E nesse núcleo tem o nosso DNA. Nosso DNA fica de qualquer jeito, o nosso núcleo? Não, ele fica organizado. E como que ele fica organizado? Ele fica organizado na forma de cromossomos. Então, nossas células, nosso corpo todo, exceto as células dos gametas, no caso das mulheres, ovócito ou óvulo, e dos meninos, né, dos homens, o espermatozoide, nossas células possuem 46 cromossomos. E eles estão organizados em pares, então são 23 pares de cromossomos. O ovócito e o espermatozoide tem metade desse DNA, né? Porque a gente herda 50% do pai e 50% da mãe. Imagine se o óvulo tivesse 46 cromossomos e o espermatozoide 46, né? Então, nossos cromossomos estão organizados em 23 pares. 23 pares são quantos? 46 cromossomos. E as células dos gametas têm 23 cromossomos. Então, tem aqui, né, um desenho representando. Então, temos a nossa célula, nós somos eucariontes, porque nós temos núcleo, né? Procariontes são os seres que não têm núcleo, que são as bactérias. E o DNA organizado em forma de cromossomos, tá bom? Olha que legal. Note na imagem abaixo que os cromossomos sexuais femininos são chamados de XX, sexo feminino, e os cromossomos sexuais masculinos são chamados de XY, sexo masculino. Então, nós temos aqui como é os pares de cromossomos estão nas nossas células. É um cariótipo humano, é um feminino e masculino. Então, dentro do núcleo de uma célula, tem esses cromossomos organizados em pares. Então, temos aí o par 1, par 2, par 3, 4, 5, até o 22. O último par, a gente chama de par sexual. Então, se é uma menina, ela tem o cromossomo XX. Se é um menino, tem o último par, é chamado de XY. Tá vendo a diferença de tamanho? O Y é pequenininho, comparado ao cromossomo XX. Então, nos óvulos da mulher, o que vai acontecer? Esses pares, eles se separam. Então, vai o par 1 vai para uma célula
e o outro para outra célula. É no processo aí de formação dos ovócitos, tá? E todos os ovócitos possuem o cromossomo X. E acontece a mesma coisa nos espermatozoides, no processo de formação dos espermatozoides. Em uma célula vai o cromossomo X e na outra vai o cromossomo Y. Então, o homem tem 50% de chance de ter uma filha e 50% de chance de ter um filho. Então, quem determina o sexo não é a mulher, é o homem. Tá? O cromossomo, ou a célula da mulher sempre vai ser X. Então, se esse óvulo, que é um X já, né, tem um cromossomo sexual X, encontrar com o espermatozoide, que também tem um cromossomo X, vai formar uma menina. Mas, se essa célula, esse óvulo, que é X, encontrar com um espermatozoide que porta o cromossomo Y, vai nascer um menino, tá? Genes. O que são os genes? Sequência de DNA que codifica e determina as características dos organismos. É a unidade fundamental da hereditariedade. Então, no nosso DNA, que está organizado em cromossomos, nós temos aí os genes. Alelos. Os genes alelos, responsáveis por determinarem as características biológicas dos seres, são segmentados no DNA. O que significa DNA, que a gente tanto fala, que é o material genético? É o ácido desoxirribonucleico, que encontram-se no mesmo locus dos cromossomos homólogos. Eles são constituídos de pares adquiridos dos progenitores. Quem que são os progenitores? Pai e a mãe. Sendo um deles proveniente da mãe, o óvulo, e o outro do pai, espermatozoide. Então, a gente herda metade do DNA do pai, metade da mãe. Dessa maneira, quando os genes alelos são iguais, denomina-se homozigotos. E quando diferentes, heterozigotos. São classificados em... Então, temos aí genes alelos recessivos, representados por letras minúsculas, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Vzinho, Vzinho. Neste caso, precisa herdar o gene do pai e da mãe para a característica se manifestar no fenótipo. Exemplo: criança com olhos azuis, herdou um gene do pai e outro da mãe. Então, genes recessivos são características que nós vamos apresentar nosso fenótipo. O que é fenótipo? A gente vai ver na próxima aula, tá? São as características externas, tá? Do nosso corpo. Então, a cor do cabelo, se o cabelo é liso, se é enrolado, a cor do olho, a cor da pele, a altura, tá? Tudo isso é o nosso fenótipo, que se expressa de acordo com o nosso genótipo. O que é genótipo? Os nossos genes que nós herdamos dos pais, do pai e da mãe. Então, tem algumas características que, para se manifestar, você tem que herdar o gene do pai e da mãe. Então, às vezes, o pai e a mãe têm olhos castanhos, só que eles portam genes para olho azul. Então, por que os pais não têm olhos azuis? Porque os olhos castanhos são genes dominantes. Eles se sobrepõem sobre o gene recessivo. Então, se você herdar um gene dominante e um gene recessivo, quem que vai aparecer? O dominante. Olho castanho é um gene dominante. Então, os pais eles podem portar os genes para olhos azuis. Os filhos herdam, né? Tem filho que herda esse gene recessivo, um do pai e um da mãe. E o filho nasce com olho azul, mesmo que os pais tenham olhos castanhos, tá bom? E genes alelos dominantes representados sempre pelas letras maiúsculas, né? Azão, azão, bezão, bezão, vezão, vezão, tá bom? Continuando, então, a parte 2 da nossa aula. Vocês vão continuar copiando no caderno, tá? Porque os exercícios vão ser feitos só semana que vem.
Então, ó, o que é genótipo, que eu já tinha comentado? É o conjunto de genes do organismo. No caso, nosso corpo, são entre 20 mil a 25 mil genes nos nossos 46 cromossomos, tá? Cada célula tem 46 cromossomos, exceto as células que vão formar daí, no caso, os óvulos da mulher e os espermatozoides nos homens. Nossa aparência, tom de voz, digitais, parte da propensão para doenças. Então, tem gente que tem tendência a ter diabetes, pressão alta, por exemplo, são determinados por informações contidas nesses genes. Problemas também nos olhos, como miopia, astigmatismo, também geralmente é genético, tá? Fenótipo são características bioquímicas, fisiológicas e morfológicas observáveis em um indivíduo. O fenótipo é determinado pelo genótipo e pelo meio ambiente. Exemplos: cor dos olhos, tipo sanguíneo, a cor do cabelo, a altura, se você tem tendência a ser magro, se você tem tendência a ser obeso, tá bom? Tudo isso é o fenótipo. Homozigose. O que é homozigose? Os indivíduos homozigotos são chamados de puros, vistos que são caracterizados por pares de genes alelos idênticos. Podem ser alelos recessivos ou dominantes. Exemplo, azão ou azinho. É assim mesmo que fala, tá bom? Então, temos aqui no desenho embaixo, nessa figura representando os homozigóticos. Então, ou eles têm os genes dominantes, os dois são dominantes, ou os dois são recessivos, tá? São homozigóticos. Heterozigose, os chamados heterozigotos ou híbridos, correspondem aos indivíduos que possuem pares de alelos distintos que determinam tal característica. Exemplo, azão e azinho. Neste caso, a característica do gene dominante se manifesta no fenótipo. Por exemplo, então, um gene dominante aí para olhos castanhos e um gene recessivo para olhos azuis. Que cor que vai ter? Vai ter olhos castanhos. Por mais que ele porte o gene para olho azul, não se manifesta no fenótipo, na característica externa do corpo dele. Por quê? Porque ele tem um gene dominante para olhos castanhos. A mesma coisa para cabelos lisos e enrolados também, tá bom? Tem gene dominante para cabelo liso. Então, e para você herdar um cabelo enrolado, você tem que herdar o gene do pai e da mãe para ter cabelos enrolados, tá bom? Às vezes você tem, se sua mãe, por exemplo, tem cabelo enrolado, seu pai cabelo liso, você porta genes para cabelo enrolado, mas a manifestação do seu cabelo é liso, porque o gene dominante é o liso, tá bom? Eu sei que esse assunto é mais complexo, espero que vocês estudem, né? E vejam os vídeos aí que eu postei. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom?